hoje a proposta é diferente. Eu sou Ana Lara, depois eu vou apresentar todo mundo da equipe, mas vou contar para vocês um pouquinho do que a gente veio fazer aqui hoje. A gente veio falar de audiovisual. Não sei se vocês já têm alguma ideia, se já participam de alguma coisa, se têm algum conhecimento sobre o assunto, mas eu imagino que todos tenham um celular, né? Ou a maioria, pelo menos, tem ou usa de algum familiar. Então, na verdade, o audiovisual, ele tá na vida da gente aí o tempo inteiro, né? E eu vim com a proposta hoje de apresentar para vocês o nosso projeto de podcast, que na verdade é um podcast super diferente, como vocês podem perceber, ele é numa Kombi e a gente chama de videocast, porque não é só o som, a gente traz também a imagem. Esses episódios eles vão para o YouTube. O nosso projeto ele foi aprovado pela Lei de Incentivo da Cultura, não sei se vocês conhecem a Lei Paulo Gustavo, que é uma lei que fomenta projetos culturais no Brasil todo, né? E o nosso projeto a gente apresentou, ele foi aprovado como sendo importante na questão do audiovisual. E é um prazer estar aqui na escola de novo, né, com vocês agora do 2º ano. Enfim, a ideia, então, hoje, assim, a gente não tem tempo para apresentar o projeto todo para vocês, mas falando rapidamente, a ideia do projeto, que é o Talentos da Serra, é a gente dar visibilidade para talentos, mais diversos talentos, desde pintura, por exemplo, a nossa Kombi é toda grafitada. O rapaz que fez o grafite foi um dos nossos entrevistados. Hoje nós vamos entrevistar a professora de vocês, a Márcia. Então, assim, a gente já entrevistou costureira, artista plástico, professor de zumba. Então, assim, são talentos de uma forma geral. E, obviamente, entre vocês tem muitos talentos aqui, tenho certeza. Então, vou apresentar quem está com a gente aqui hoje. Esse é o Matheus, ele trabalha com audiovisual. Matheus, se apresenta aí um pouquinho. Bom, eu sou o Matheus, eu trabalho numa empresa chamada Profilme, que ela trabalha com fotografia e vídeo no geral, principalmente em casamentos e empresas. Atualmente a gente faz vídeos de algumas empresas, né? Vídeos institucionais, de vários eventos, casamento, bodas, aniversários, de tudo um pouco. Mas o foco, como eu disse, é no casamento e nas empresas. E o Matheus, assim, ele tá com a gente também aqui nessa ideia louca aqui desse podcast itinerante, né? Aqui a gente usa o equipamento um pouco diferente do que eles utilizam no dia a dia da empresa. A gente usa muito celular, vocês vão ver, ó, a gente tem celular lá, a gente tem ali mais 2 pessoas do audiovisual que eu já vou apresentar para vocês, né? Também com celular, a gente tem celular ali dentro, vai ficar outro ali. Então a ideia é trazer para vocês um pouquinho de como funciona o dia a dia do audiovisual hoje nesse aspecto do podcast itinerante, que tudo tem que ser mais compacto, mais fácil, né? Então a gente está fazendo captação de som ali também, vocês vão participar, porque às vezes a gente está acostumado a ver aqueles microfones grandes que tá fazendo gravação de alguma novela, alguma coisa, né? Aqueles microfones que ficam peludinhos assim. Então hoje a gente tem uma proposta diferente de mostrar que com o celular de vocês conseguem produzir um conteúdo muito bacana também. Vitor e Maria, dá um pulinho aqui para vocês se apresentarem também. O Vitor e a Maria, eles são do audiovisual lá do Pedro II, se apresentam, fiquem à vontade. Meu nome é Vitor Dias, eu sou morador da Baixada Fluminense, de Abetá, Magé. Eu venho para Petrópolis já há 3 anos, como a Ana Lara comentou, sou aluno já do CENIC há esses 3 anos. Lá a gente cursa o único curso técnico em cinema e produção audiovisual do Rio de Janeiro. E é basicamente isso. Oi, gente, boa tarde, eu sou a Maria, eu também sou da Baixada Fluminense, também estou observando o Vitor. Lá a gente cursa cinema e a gente faz todo o trabalho que a Ana Lara vai falar com vocês daqui a pouco, desde o pensamento do roteiro, da ideia de um filme ou de um documentário, de qualquer outra coisa que você precisa de audiovisual, até a finalização e distribuição, né? Que no final do ano a gente tem uma amostra audiovisual, que é em diferentes lugares, depende do ano. E é isso, estou aqui observando a Clara. E eles mandam muito bem, tá? Eles dão ideias de tudo um pouco, né? Porque assim, quando a gente imagina assim, a gente vai gravar um podcast, o que a gente imagina? Que a gente vai chegar com a Kombi, ligar a câmera e gravar. Só que não, tem todo um preparo, né? Como eu contei para vocês, a gente começou lá com a ideia
na cachola, passamos para o papel, apresentamos para alguém que acreditou na nossa ideia, que financiou o projeto, e por isso a gente está aqui. Mas para um episódio do podcast, no caso hoje com a professora de vocês, a Márcia, a gente começou com um convite, né, convidei a Márcia para participar, ela poderia também se inscrever, porque a gente tem lá no nosso Instagram, Talentos da Serra RJ, quem quiser se inscrever para participar como entrevistado, está aberto para todo mundo. Mas como que eu preparei essa entrevista? Como que eu preparei esse roteiro da entrevista? Com a ajuda dos nossos estagiários. Tem mais outros, tá, gente? Além desse, são 4 no total. Tem uma que fica mais na parte da edição e tem uma da gravação também que não pôde vir hoje. Então, são 4 no total dos estagiários. E aí, com a ajuda de todos, a gente elaborou um formulário onde a gente faz perguntas, porque a gente precisa conhecer primeiro a pessoa que a gente está entrevistando para que a gente consiga elaborar as perguntas e direcionar como que vai acontecer o podcast. Então eu trouxe aqui para vocês olharem, se quiser ir passando aí, mais ou menos como que é, fiz aquele formulário do Google mesmo, sabe? E aí a pessoa entra e dá uma olhada, responde essas questões e a partir daí a gente elabora as perguntas. Claro que tudo tem a ver com o que a gente está fazendo. A gente tem um foco aqui, que é dar visibilidade a talentos, criatividade e inspiração. Então, Márcia corresponde a todos esses itens aí. Então, assim, qual que é a definição que eu preparei aqui para vocês? Ó, o roteiro é um documento que descreve a estrutura e o conteúdo de um projeto audiovisual. Inclui os diálogos, as ações, as distribuições das cenas e os detalhes técnicos. Não dá para fazer sozinho, é um trabalho em equipe mesmo. Cada um aqui é responsável por uma parte do que foi feito, né? E depois vocês vão ter a oportunidade de assistir lá no YouTube. A pré-produção é a fase inicial, é aquilo que eu falei com vocês, é o que a gente faz antes de gravar o episódio e define os aspectos do projeto antes da gravação. Que seria o desenvolvimento do roteiro, o planejamento das cenas, as escolhas de quem vai trabalhar na equipe, a criação do cronograma da filmagem. Hoje a gente está fazendo até um pouco diferente, porque normalmente a gente grava só o episódio da entrevista. Hoje a gente está fazendo uma oficina. Vocês podem livremente usar o celular de vocês para gravar também durante a entrevista com a Márcia. A produção em si é a hora que a gente vai entrar ali na Kombi que vai rolar a entrevista, né? Onde a gente vai ligar as luzes, testar o som, ver se as câmeras estão ok, checklist de equipamento para não ficar nada para trás, ver se as baterias estão recarregadas, se tem espaço suficiente. E a pós-produção, que é empacotar isso tudo e entregar para o consumidor final, que são os nossos espectadores. Então aí a gente faz a captura aqui de som, de imagem, de fotografia, das respostas, tudo que envolve, vai para a edição lá no computador, tem os programas específicos para editar, tem alguns pagos, alguns gratuitos. Fala um pouco disso, Matheus. Bom, o mais conhecido atualmente gratuito, que inclusive muita gente usa no celular, que é o CapCut, que ele atualmente é um programa muito fácil de se usar e muito intuitivo. Ele ajuda muito na questão de inteligência artificial dentro do próprio aplicativo, que ele tem muita coisa de inteligência artificial que ajuda dentro dele, inclusive nas legendas, mas que inclusive, eu particularmente não uso do CapCut porque ele ainda está meio falho, mas ele ajuda bastante. Mas o CapCut ele é um editor mais de entrada, um editor mais para iniciante, para quem está aprendendo. As pessoas mais profissionais, assim, no dia a dia profissional, costumam usar ou o Premiere, que é da Adobe, que quem tem o Windows costuma usar o Premiere, ou o DaVinci. Antigamente até usava o Sony Vegas, hoje em dia acho que não muito. E quem usa Mac, que é o computador da Apple, usa o Final Cut. Inclusive é o que a gente trabalha normalmente com o Final Cut. Ele é mais prático de ser usado, mais simples de entender e tu consegue fazer tudo que tu quiser profissionalmente nele. Todos os ajustes, desde os cortes, as transições, as cores, tudo que você precisar fazer dentro de uma edição de vídeo você consegue fazer dentro dele. Só a parte de legenda, que no caso não são todos os trabalhos que precisam, por exemplo, casamento, muito raramente vai ter legenda. A gente não costuma fazer direto no aplicativo, no editor de vídeo. A gente usa
outros aplicativos para ajudar no processo de inteligência artificial, que ele já captura o áudio e transcreve em texto. E a gente tem que corrigir, obviamente, porque a inteligência artificial ainda não é perfeita, infelizmente. Quem sabe daqui a uns anos. Quem sabe. Então, assim, para vocês terem ideia, é muita coisa que acontece para um episódio de 20, 30 minutos ir ao ar, né? Então, a gente tem a parte da direção, que geralmente é a pessoa que coordena o que vai fazer, onde que vai ficar a câmera, o que vai gravar, como que vai acontecer, que momento. A parte cinematográfica em si, né, que é a arte mesmo da técnica de filmar, que a Maria, o Vitor e o Matheus estão fazendo aqui no projeto. A parte da edição, do áudio, captação, a iluminação, que a gente tem a iluminação natural, a iluminação artificial. Aqui hoje a gente vai fazer uso das duas, né, Matheus? No vídeo, normalmente, a gente usa as duas. Na foto é mais fácil de controlar e remover a luz natural. Óbvio que, por exemplo, na luz do dia é um pouco mais complicado, mas dá para fazer, sim, uma foto só com luz artificial. O vídeo também dá, só que é um pouco mais complicado porque o LED não é tão forte quanto o flash da câmera. Tem uma diferença, assim, é óbvio que você fotografando e filmando com o celular, o próprio aparelho ele já tem uma compensação, né? Sim. Então ele já faz isso meio que automático. Quando você vai usar equipamentos profissionais, o profissional ele precisa entender dessa luz, a cor, né, a temperatura, enfim, é muita coisa. Hoje é só mesmo uma ideia para vocês terem ideia de como que funciona, né? A questão de enquadramento e composição. O enquadramento basicamente o quadro mesmo, né? O quadro que está na parede. O que vai ficar dentro daquela moldura ali, né? Qual que vai ser o enquadramento? O que vai compor aquilo ali, né? Qual é a composição? Então, às vezes, não sei se vocês já tiveram essa experiência, você vai fotografar aquela viagem dos sonhos, você vai uma coisa maravilhosa, você pede alguém para tirar a foto, aí você tá lindo lá na foto, aí lá atrás tem alguém lá cutucando o ouvido, coçando o pé. Então, a pessoa não se preocupou com o que tem além do objeto principal, né? Então isso tudo a gente aprende na questão do enquadramento e da composição, prestar atenção, porque às vezes você dá um passo para o lado, você consegue fugir de uma lata de lixo que está lá, que não está fazendo o contexto, né? Então aqui a gente vai ver um pouquinho disso, desse enquadramento. Aqui é mais fácil, digamos assim, porque é tudo parado. Márcia e eu vamos estar sentadas dentro da Kombi paradinhas. Então o enquadramento que vai ser feito, as câmeras podem ficar no tripé paradinhas, vai ter uma ou duas câmeras em movimento, mas é controlado, digamos assim, né? Já num evento social, tipo um casamento, não é controlado, né? Você tem que estar ali atento o tempo inteiro e acompanhar o que está acontecendo ali, né? Gente, eu tô falando aqui, Matheus, igual uma matraca, mas fiquem à vontade se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram saber ou que vocês queiram que a gente aborde, fica à vontade, tá? Então, ninguém se manifestou, vamos nós. Aqui, eu até trouxe aqui mas eu acho que não vai dar para todo mundo ver, mas eu vou passar um slidezinho rápido, só para vocês entenderem sobre o projeto. O nosso podcast Talentos da Serra, eu comecei a fotografar, essa aqui está aqui para vocês olharem, se vocês quiserem, é uma câmerazinha, ali, Matheus, aquela que tinha lá, de filme ainda, né? Não sei se vocês já tiveram acesso, não sabe como que funciona. Essa aqui, ó, foi a primeira câmera que eu usei profissionalmente. Eu fotografei um casamento com essa câmerazinha aqui. Ela aqui dentro a gente colocava um filme e depois demorava 10 dias para saber o que tinha dentro. Não é igual hoje que a gente tira a foto e vê na hora, né? Quase 36 fotos, né? Fica trocando. Um casamento de luxo tinha 36 fotos, daquele bem caro. Ó, isso aqui era o filme, ó. Se vocês quiserem ir passando aí, ó. Já viram? Quem quer ver? Isso aqui são fotos 3x4. Querem ver? Ó, era assim, gente. Era nossa realidade. E assim que a gente ia ver, mandava revelar. Quem é que nunca viu isso na vida? Nunca tinha visto?
Aqui uma foto, não sei se dá para vocês verem, mas de uma oficina que a gente fez. O Talentos da Serra, na primeira versão, que foi uma feira de rua, onde a gente juntava talentos antes dele virar podcast. Fui apresentadora de TV também, tive um estúdio fotográfico, e aqui a ideia do podcast na Kombi. Algumas oficinas, enfim, só para ilustrar, como a visualização também não está legal, tá? Só para a gente ter uma... E olha, a criatividade, gente, uma palavra que a gente não usou aqui ainda, mas é essencial para audiovisual, para foto, para vídeo, a criatividade. Você subiu a pedra lá. Se você fosse tirar uma foto comum, igual todo mundo faz, ia ser só mais uma foto comum, né? Mas aí tem a criatividade e o olhar de cada um, que não é igual. De repente, a foto que você vai fazer é diferente da foto que ele vai fazer, é diferente da foto que ela vai fazer, né? Tem o olhar ali, a sensibilidade, sai diferente. Como se tivesse uma assinatura, né? Então, eu costumo dizer que a criatividade, ela ilumina o caminho da inovação. A gente está falando de tecnologia, a gente está falando de inovação, né? Então, a criatividade é aquela ideiazinha lá borbulhante, e quando a gente coloca em prática, ela chama inovação. Gente, então agora eu quero convidar vocês, se vocês quiserem usar o celular de vocês, a gente vai acompanhar, podem ficar em pé, rodar em volta da Kombi, entrar, olhar, fiquem à vontade. A gente vai preparar, a gente já deixou previamente organizado aqui, agora ela apareceu, aquela ali, a Maitê, também faz parte do projeto, é minha filha, ela ajuda. Ela gosta de música e esporte, né, Maitê? Toca piano, toca. Bem, assistia a apresentação, estava no teclado, né? Isso aí. Lá. Tava lá. Ó, então a gente vai mostrar para vocês. Se vocês quiserem vir para cá, gente, pode vir. Olha, aqui. Pra ver, gente. Quero ver uma foto ó, boa. essa câmera. Depois, pra foto boa, eu vou dar 2 pontos para melhor foto. Isso aí. Nada como um incentivo. 2 pontos para melhor foto. Gente, até eu quero, eu tô precisando. Ó, por exemplo, essa aqui é uma câmera de filmar que a gente usava antigamente. Lá nos anos 2000, por aí, né? E era bem sofrido, porque é pesado, assim, entendeu? Ó, pode pegar, coloca no ombro aí pra você sentir a pressão da coisa. Ó, então vamos lá, a gente vai preparar primeiro o ambiente aqui, ó. Vamos lá, a gente vai ligar a luz, ligar a câmera. Aqui nessa câmera tá o enquadramento zoom, é o close, né? Tá pegando ela do meio corpo, né? Daqui para cima. Já o outro enquadramento que tá do lado do celular é o plano aberto, então tá pegando toda a composição do cenário ali. Então, lá na edição é onde que a mágica acontece, que aí tem aqueles cortes, igual a gente vê em filme, novela e tal, né? Que vai fazendo aquela composição das cenas. Então, precisa ter mais de uma câmera gravando para ter essa possibilidade dos enquadramentos. Aqui, não sei se vocês olharam, a gente está na luz do dia, mas dentro da Kombi é escuro. Então, a gente precisou de luz artificial. Então, tem luz artificial aqui, tem luz artificial ali, a gente vai colocar mais 2 ali, que eu botei dentro do bolso. Então, olha só, efetivamente agora a gente vai começar a gravação do podcast. Então, a gente vai entrar, vai começar a gravação mesmo. Vocês podem ficar à vontade, vocês podem ficar aqui, ó, olhando, tá? Não tem problema, não atrapalha. A única coisa é que a gente está com o microfone de lapela, então barulho muito alto ele vai captar. Né? Então o legal é que a gente consiga captar a voz bacana, mas vocês podem falar baixinho, podem olhar, podem comentar, podem perguntar, tá? Fiquem à vontade.